Vamos conhecer um pouquinho de vocês, assim, qual área vocês são? Quem aqui é de dev? Front, back-end, quem é de front? A Laís é a pessoa que faz as coisas bonitinhas. Contratem a Laís, que ela é demais. Assistam a palestra dela também, que é à tarde. Então, todo mundo aqui é de back-end? Ou não? Quem é da área de banco? Tem alguém? Ai, que lindo. O banco de dados é só amor, a maior parte do tempo, tá? Porque quando ele resolve não ser amor também, ele pode ser bem intenso. E isso eu acho que está ficando um pouco mais claro nos últimos anos. Quando você liga a televisão, por exemplo, época de escândalos na política, os dados mostram que fulano roubou ou que fulano fez alguma coisa que não é legal. Quando a gente começa, época de eleição, começam as pesquisas e começam a mostrar dados, gráficos. Mas hoje em dia, as empresas estão tomando muito mais cuidado, estão dando muito mais valor aos dados. Por quê? Porque dado é tudo que a empresa tem. A gente está aqui no Mercado Livre. No Mercado Livre, essencialmente, a gente pensa em comprar e vender coisas. Alguém viu alguma coisa comprando, alguma loja, algum produto físico? Porque no Mercado Livre tem até carro. Alguém viu algum carro vendendo? Alguém viu algum... O meu irmão tem uma loja no Mercado Livre. E você não vê nenhum produto dele aqui, porque o que o Mercado Livre faz é manipular dados. Ele liga compradores a vendedores, vendedores aos serviços de entrega. Então, o que o Mercado Livre tem de mais valioso não é esse prédio. Não é aquilo que ele vende. Não são os produtos que ele vende, mas são os dados. Então, hoje quem está no meio técnico, você entra, por exemplo, num site mais técnico e você vai ouvir Big Data. Você vai ouvir a quantidade enorme de dados, o Hadoop, o SQL, o Oracle. Esses termos acabam saindo da esfera de dev. Eu sou dev, eu programo em VBNet, que VBNet também é só amor. Mas você vai ouvir falar de banco de dados. Não, eu estou construindo uma API. Para que você está construindo? Para acessar dados. Então, acaba que todo o nosso trabalho, como área de TI, tem o objetivo principal de trazer lucro. Trazer lucro como? Manipulando dados. Tem o objetivo de utilizar os dados para trazer lucro. Então, assim, nenhuma empresa claro, tem algumas exceções, mas as empresas procuram usar os dados para ter lucro, vantagem competitiva, ter insights. Dos últimos anos para cá, a gente tem uma grande novidade. Eu levando o microfone para longe de novo. A gente tem uma grande novidade que veio com o barateamento do hardware. Porque antigamente, quando você trabalhava com... Não que eu tenha trabalhado com esses bancos de dados antigos, porque isso denuncia a idade, mas em 1600, lá, a primeira versão do SQL que eu trabalhei, porque eu era uma criança super dotada, né? Mentira, gente. Eu trabalhei com SQL desde a versão 6.5. E eu venho acompanhando essa mudança, porque eu não tinha talento para contar para vocês, só para vocês entenderem a minha relação com o banco de dados. Era uma vez uma pessoa que foi fazer uma tela. Então, falaram assim, era estagiária, e mandaram eu fazer uma telinha de um sistema, tipo um CRUD básico. Cara, a tela ficou tão zoada, que aí desistiram de tentar me ensinar a mexer, a construir coisas bonitinhas, porque descobriram que eu não tinha o menor gosto. Bom gosto, passava longe. Eu estava contando para as meninas que teve uma vez que eu fui fazer uma tela para um amigo, era uma necessidade bem específica. Eu falei, não, é rapidinho, eu coloco o resultado da consulta na tela para você. E falei assim, amigo, né, coração, vamos fazer uma tela bonitinha. Fiz a tela toda colorida, assim, bem degradê, para ele ver que a informação ia ficando mais crítica. Só que o cara era daltônico. E ele falou que ele não via a diferença dos tons e ainda achou que eu estava fazendo sacanagem. E juro que não foi. Então, como eu não tinha muito
talento e nem bom gosto para mexer com o front-end, aí eu derrubando tudo, eu acabei indo para o back-end, que é uma coisa que eu gosto muito. Quando eu era muito mais dev do que DBA, eu fui gostando muito mais dessa parte de acessar os dados. Por quê? Porque eu gostava da ideia de entender o fluxo da informação. E quando você modela um banco de dados, isso fica muito claro. Como que a sua informação, por onde você começa os seus cadastros, para que você vai usar, você não consegue modelar um banco sem ter as informações básicas. Então, como vai ser usado? Quais são as informações necessárias? Por exemplo, eu estou fazendo uma tela de usuário. Poxa, quais são os cadastros que estão em volta? Quais são os domínios que eu preciso para fazer esse cadastro? Então, o banco sempre me ajudava a entender mais do negócio. E foi assim que eu comecei a trabalhar com SQL 6.5, 7, 2000, 2005, 2008, 2008 R2. Chega, né? 2012. E aí eu comecei, justamente por eu gostar de entender do negócio, embora eu ame fazer consultas, eu comecei a ir para a área de arquitetura de dados. Por quê? Porque eu precisava entender como a informação estava encadeada e não necessariamente a informação está no banco de dados. Ela pode estar no arquivo. Ela pode estar numa mensagem, num XML, a sua informação está em vários formatos diferentes. Por que isso é importante? Quando eu comecei a trabalhar com banco de dados, o hardware ainda era muito caro. Então, o que eu precisava fazer quando eu modelava um banco? Garantir que ele estava normalizado. Por quê? Para não redundar dados. Por que não redundar dados? Porque o hardware é caro. Porque eu estava usando um SQL Server, por exemplo, onde eu tinha que tomar um certo cuidado com o processamento. Por quê? Porque o SQL, se eu preciso melhorar o desempenho, ele não escala horizontalmente, ele escala verticalmente. E o que isso quer dizer? Para eu melhorar o desempenho do meu sistema que está acessando o banco de dados, eu preciso melhorar meu servidor. Melhorar meu servidor como? Adiciono mais memória, adiciono mais processadores, mudo de servidor, e isso é caro. Então, o dado que eu ia colocar lá no meu SQL, eu precisava pensar muito bem no tipo de dado que eu ia armazenar. Eram dados para necessidades já conhecidas. Por quê? Porque o meu usuário de negócio já sabia o que ele ia fazer, como que ele ia utilizar o meu banco de dados. Foi passando o tempo e o hardware foi ficando mais barato. Uma coisa que era assim, meu sonho, quando eu era criança, era poder tirar foto o tempo inteiro. Um super trauma das fotos. Por quê? Porque você comprava um filme Kodak, que era o mais caro, tinha o Fujifilm também. Vocês acho que são novinhas, não vão lembrar dessa época, onde você comprava um filme com 36 poses. Então, cara, nunca tinha foto natural. Sempre juntava assim, todo mundo fazia aquela pose linda, rindo, e rezava para ter saído bem. Eu tinha vontade de chorar quando tiravam foto e eu estava olhando para o lado. Porque não dava para tirar outra. Tirar foto de criança, então, cara, quem tem álbum quando meu irmão tem um puta trauma, porque ele não tem álbum quando ele era criança. Porque você tirava 36 fotos, no máximo, porque a minha mãe ainda fazia a sacanagem de comprar um álbum com 12 poses. Então, tinha que pensar muito mais. Tirava 12 fotos, mandava revelar e vinha a minha foto no papel. Você colocava num álbum, né? Eu achava até bonitinho o álbum. Colocava isso num álbum e a revelação era cara, tá? Colocava lá suas fotos e ela estava num papel. Mas aí vieram os celulares. Ai, gente, eu lembro... Eu ganhei num sorteio um Motorola que tirava foto. Cara, minha vida mudou. Primeiro que eu me achei a pessoa mais sortuda do mundo. Ganhar um celular num sorteio, todo mundo ficava me olhando assim, com aquele olho gordo, tipo, que sacanagem. Eu fui convidada para o evento e ainda ganhei o celular. Mas aí eu podia tirar foto. Então, assim, hoje eu acho que meu celular tem umas 5.000 fotos de trauma, porque tudo eu estava tirando foto. Por que eu estou falando isso? Vocês veem as fotos de shows atuais? As pessoas não estão assistindo o show mais. Elas levantam o celular e vão fazendo live, mostrando para todo mundo o que elas estão vendo. O que são essas imagens que as pessoas estão capturando? Dados. Dados que elas colocam no Facebook. Dados que elas colocam nos sistemas, dados que os artistas mesmo pegam para... Dados.
O tempo inteiro estamos cercados, sendo monitorados, produzindo, consumindo, utilizando dados. Meu relógio, ontem eu achei muito legal, né? Porque eu estava andando, o relógio deu uma balançada e eu olhei e ele falou, a esta hora, você costuma ter feito mais exercício. Eu, como assim? Até o relógio cuida da minha vida agora. O que está acontecendo com a gente? Porque até certo momento é legal. Cara, super inteligente, meu relógio está preocupado comigo, momento carência. Mas, gente, a gente produz tanto dado, ele está sendo utilizado, eles estão sendo analisados e estão gerando informações sobre a gente o tempo inteiro. Por que isso não aconteceu antes? Porque a gente tinha um hardware muito caro. Agora, até meu relógio gera dados, armazena dados, em uma quantidade considerável. Porque o hardware era mais barato. E os novos sistemas, agora eles me trazem uma possibilidade antiga, tá? Que é de escalar horizontalmente. O que isso quer dizer? Que agora, ao invés de eu preciso de mais poder de processamento, eu não vou melhorar o meu servidor. Eu vou adicionar mais servidores. Pô, Dani, mas o servidor é caro. Eu não preciso de servidores tão caros como eu tinha antigamente. Eu não estou dizendo que significa que eu posso colocar lá uns 10 PCs, coloco todo mundo para processar. Você até pode. Tá? Mas o hardware é muito mais barato do que um servidor. Então, preciso de mais. Mercado Livre, Natal, pico de processamento, adiciona mais nós no cluster. Ano novo, processamento cai, necessidade de processar informações cai. Remova esses nós do cluster. Putz, mas e a aplicação? É transparente. Isso não significa que é uma coisa assim, novidade? Não. Uma vez eu, super inteligente, assim, sabe aquele momento que você quer dar uma de garota conteúdo? Foi eu. Cheguei para minha professora no mestrado e falei assim, queria falar sobre uma coisa moderna, uma coisa assim, que está na crista da onda, tipo, bancos de dados distribuídos. A minha professora, ela é desse tamanhozinho, ela olhou bem para a minha cara e falou, e desde quando isso é moderno? Eu falei, mas professora, isso há 3 anos atrás. Professora, agora a gente está falando de bancos de dados que escalam horizontalmente. Ela, que ano você nasceu? 82. Ai, meu Deus. Ela falou, então, no ano que você nasceu, eu defendi a minha tese de doutorado falando justamente sobre bancos de dados distribuídos. E eu me senti super humilhada naquele momento. Foi um dos momentos assim memoráveis do mestrado. Mas o porquê que lá em 82, quando ela falou sobre bancos de dados distribuídos, por que isso nunca foi tão aproveitado? Porque o hardware era muito caro. Então, quando eu começo a baratear o hardware, eu abro para outras possibilidades. Antigamente, os meus dados, por que eu tinha que normalizar os meus dados, garantir que eles estavam armazenados em formato de linhas e colunas? Porque eu tinha um hardware limitado, tinha um poder de processamento limitado. E aí vem os celulares, vem os relógios, vem os dispositivos móveis, vem os sensores, tudo isso produzindo uma quantidade de dados que nunca foi vista. A humanidade produziu... Olha, o exemplo é mais... Eu não lembro os números exatos, tá? Mas era assim, a humanidade produziu, desde que surge a humanidade, até 2013, se eu não me engano, uma quantidade X de dados. E essa quantidade está duplicando a cada ano. Ou seja, nunca se viu uma produção tão grande de dados. E esses dados já não estão mais no formato de linhas e colunas. É como colocar uma melancia que é redonda num pote quadrado. Dá para fazer? Dá, a gente conseguiu se virar até hoje. Mas nem sempre isso é o mais adequado. Nem sempre o tempo que eu preciso de resposta para essa informação é mais adequado. Nesse cenário, surgem os bancos de dados NoSQL. O que quer dizer? Não SQL, essa discussão já é até batida. Quer dizer que eu não tenho mais os dados no formato de linhas e colunas, que eu uso bancos de dados de código aberto. E isso quer dizer que eles são de graça? Não. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Que vocês vão ver agora que o MongoDB tem uma versão paga. E bem paga, por sinal.
Isso quer dizer que agora a gente tem outras possibilidades de dados. E isso, como que a gente chama? Eu participei da escolha de uma ferramenta, e aí perguntaram qual é a melhor. E eu falei, depende do cenário, gente. Por quê? Porque o meu SQL Server, Oracle, Postgre continua sendo bom pra caramba em algumas situações. Os meus dados estão em formato de linhas e colunas? Sim. Preciso de suporte à transação? Sim. Todo mundo sabe o que é uma transação, certo? Preciso de suporte à transação? Preciso. Esse dado eu preciso interagir com ele. Preciso. A quantidade de dados é muito grande? O que eu chamo de uma quantidade grande? Terabytes? Porque giga já não é mais grande. Nossa, não é mais grande, é teis. Não é considerado grande. Beleza? Nessas situações, esses bancos são perfeitos. Mas e aquele caso onde você precisa acessar, por exemplo, a API do Mercado Livre? Que vai te devolver, quando você acessa uma API REST, provavelmente ela vai te devolver o quê? Um JSON. Cara, eu tenho um dado num formato semi-estruturado. Dado no formato semi-estruturado, eu transformo numa tabela? Transformo. Mas você concorda comigo que cada milissegundo que eu gasto fazendo uma transformação, eu estou perdendo tempo de processamento e estou perdendo tempo onde eu podia estar usando meus dados de outras formas. Então, o que eu faço com esse dado semi-estruturado? Que já está pronto, ele já te dá o dado pronto. O conjunto de informações que você está precisando já está ali, só está no formato JSON. Poderia estar também no formato XML. Por que usam mais o JSON? Porque o JSON é menor. Quando a gente fala de um XML, eu tenho tags de abertura e fechamento. Então, considera que tudo que você escreve é um byte que está sendo transportado pela rede, que tem que ser compreendido pela máquina, que tem que ser um formato aberto, como o texto mesmo, que trafega entre os sistemas. Por quê? Porque texto não para no firewall. Então, o tráfego dessa informação é muito mais rápido. Então, por isso que a maior parte das aplicações tem utilizado o JSON. E com o crescimento das APIs, API, que eu adoro falando de um jeito, a necessidade de armazenar dados semi-estruturados cresce a cada dia. Mas aí, Dani, tudo bem, eu podia salvar isso no arquivo? Podia. De novo, você vai perder tempo de processamento. Nesse cenário surge o MongoDB, que é o banco de dados NoSQL mais utilizado no mundo. Ele é fenomenal quando? Quando eu vou armazenar dados semi-estruturados, principalmente no formato JSON. Tá? MongoDB ele é o melhor, ele é fantástico em muitas situações, não é em todas. Então, vamos lá. O que é um MongoDB? É um banco de dados sem esquema. O que isso quer dizer? Que eu tenho um JSON. Então, trafegando um JSON entre uma API e a minha aplicação, e pode ser que amanhã surja a necessidade de incluir mais um atributo no JSON, ou de alterar outro atributo no JSON. E isso é feito sem nenhum problema para o MongoDB. Então, eu tenho uma coleção, que é um conjunto de documentos, e eu posso ter cada documento com uma estrutura diferente, sem causar erros. O que acontece quando eu estou fazendo um paralelo com os bancos de dados relacionais, eu não posso ter cada linha de uma tabela com uma quantidade de colunas diferentes. Então, aqui eu já tenho uma flexibilidade maior. Qual é a grande sacada? Né? É escalar horizontalmente. O Mongo é transparente para a aplicação. Se tem um servidor, ou se tem 100 servidores, a minha aplicação não muda. Ela vai acessar o banco de dados, e o banco de dados que se vira para buscar os dados onde quer que eles estejam. Então, isso é muito legal. E o Mongo suporta uma quantidade imensa de dados. Ele é fenomenal para trabalhar com uma quantidade grande de dados no formato semi-estruturado, como o JSON. E aí surgem algumas opções quando eu trabalho com o Mongo. Uma delas
é instalar o MongoDB. O MongoDB, na realidade, é um conjuntinho de executáveis que você coloca lá na sua máquina. E você vai utilizando, você starta um serviço, e depois você tem... Eu não gosto de utilizar interface gráfica, eu vou dizer por quê. Às vezes ela é mais fácil, até é. Só que, dependendo do que eu estou fazendo, eu prefiro entender, principalmente no começo, tá? Os prompts de comando, às vezes, está começando, eles te assustam um pouco, mas é importante você entender a lógica do comando. Quando você começa a trabalhar com o MongoDB, você vai ver que ele sempre tem a mesma lógica. Eu tenho uma restrição e depois eu digo o que eu quero. Basicamente é isso. Poxa, o MongoDB tem um fator que complica, né? Desde a faculdade eu aprendo a linguagem SQL. Beleza? Todo mundo sabe fazer um select. É uma coisa que vem desde 1986, quando o SQL se torna um padrão. E aí eu pego um MongoDB que não utiliza a linguagem SQL. Ele tem uma linguagem de consulta própria. Essa linguagem é super tranquila, gente. Você vai ter os comandos de insert, por exemplo. E aí, insert o quê? Você vai inserir alguma coisa em um documento, e o que você vai inserir? É sempre muito parecido quando se você parar e olhar, tentar não... Aliás, isso serve para tudo. Não decorar o comando. Decorar o comando te faz um executor. Entender o comando te ajuda a tomar decisões. Porque quando você entende o comando, você pode saber, por exemplo, que eu estou fazendo um update aqui no MongoDB. E aí eu fiz o update, olhei o resultado, está tudo ok, né? Passa 2 minutos, você vai olhar, voltou até o mesmo resultado de antes? Como? O MongoDB, lembra que eu falei que ele escala horizontalmente? Mas ele também tem um outro conceito, que é de replicar a mesma informação em X servidores diferentes. A mesma informação ela vai estar por padrão, isso chama fator de replicação, em quantos servidores você vai replicar a mesma informação. Por padrão, são 3. A mesma informação está replicada em 3 servidores e um deles caiu. Você fez a consulta, fez o update, consultou, está ok, e aí depois de 10 minutos você olha e fala, como assim voltou o resultado? Por padrão, o MongoDB ele considera que um comando tem sucesso quando ele executa no servidor primário, porque ele tem um primário e os escravos que são réplicas. E aí, nas réplicas, desculpa. E aí, como que ele vai fazer? Ele fez a atualização no servidor primário, te devolveu a resposta dizendo que está ok, e aí, quando você foi consultar, sumiu tudo. Por quê? Porque ele não tinha passado ainda os resultados, a atualização, para as réplicas. E seu servidor primário caiu. Então, o secundário que assume não tinha ainda atualização. Então, poxa, e agora? Como que eu faço? Então, você tem que conhecer o banco, porque tem lá uma propriedade que você diz assim, só diz que você executou o comando com sucesso quando você executar em todos os servidores. Você perde um pouco de desempenho, mas você garante que a sua atualização foi feita em todas as réplicas. Então, tem algumas sacadas, assim, não saiam executando milhares de comandos sem entendê-los, porque senão você pode cair numa dessas armadilhas. Database as Service. Lembra que eu falei que o MongoDB, você utiliza hardware commodity. Hardware commodity, servidor mais barato. Então, preciso de mais desempenho hoje, então eu vou adicionar mais um servidor aqui. Preciso de menos desempenho, tenho menos acesso na aplicação, vou remover um nó do cluster. Qual é o problema, né, desta abordagem? Você está lá trabalhando na sua empresa, tem seu data center com 50 servidores, você vai lá simplesmente e tira da tomada um servidor? Ou você diz, hoje é dia 14, amanhã é dia 15, tem um pico de processamento, aí você chega para o seu diretor e fala assim, põe mais um nó do cluster lá, por favor. No mundo real, as coisas não acontecem assim, de um dia para o outro, você adicionar mais nós do cluster.
O que acontece? Hoje nós temos as nuvens. E muitas empresas têm adotado, em vez de ter data centers, em vez de ter uma infraestrutura complexa, cara, eu contrato um serviço, contrato uma nuvem privada lá, Amazon, Google, Oracle, e coloco o meu processamento todo na nuvem. Hoje eu preciso de mais servidores. Vou lá, pago uma quantia a mais e automaticamente eu tenho mais servidores processando a minha requisição. E isso é possível também com o MongoDB. Por isso que eu falo que o Mongo é só amor. Porque você tem a possibilidade de ter database as services, quer dizer o que eu pago, quanto eu uso. Então, eu contrato um serviço, e no caso do MongoDB, o que é legal? Ele está na nuvem, mas ele é feito, a mesma equipe que faz o MongoDB que você instala lá na sua máquina, é a equipe que faz o MongoDB Atlas. Porque a ideia é não ter diferença. A diferença é que um está no servidor aqui do meu lado, ou está na minha máquina, enfim, e o outro está na nuvem. E isso tem que ser transparente. E é muito legal. Essa é a grande sacada do MongoDB Atlas. O MongoDB Atlas é o MongoDB como um serviço. E o que ele tem de diferente? Você pode usar a nuvem lá do MongoDB, você pode usar o Google, você pode usar a Amazon, você escolhe qual vai ser o seu serviço na nuvem. E ele vai se comportar da mesma forma? Da mesma forma. Depende de quanto você vai pagar. Porque existe uma diferença entre os serviços. O que é legal também? Numa empresa mundial, você tem eu, Daniele, acessando aqui o site em São Paulo. Tem o camarada lá da China comprando também. Tem o servidor, quanto mais próximo ele estiver, tende a ser mais rápido o processamento da informação. E quando eu coloco o meu serviço na nuvem, eu tenho a possibilidade de colocá-lo na China, em São Paulo e nos Estados Unidos. Replicar a minha informação de São Paulo lá nos Estados Unidos, lá na África. E por que isso? Por causa daquelas histórias trágicas, né? Por exemplo, das Torres Gêmeas, onde eu tinha uma tinha uma seguradora em uma torre e o site de backup dela era na outra torre. E aí, isso virou um dos exemplos mais trágicos, na minha opinião, de continuidade, porque acabou a empresa quando caíram as duas torres. Então, normalmente, eu tenho um site principal em um ponto geográfico e o meu site de DR está em um lugar totalmente diferente, bem longe, geograficamente muito longe do meu site principal. E eu posso fazer isso com o Mongo. Tá? Replicar os meus dados de forma que eles estejam seguros. Lembra que eu falei que a mesma informação ela é replicada 3 vezes? Por padrão, você pode colocar mais vezes. Então, com o MongoDB Atlas, eu tenho esta possibilidade. E o que faz o MongoDB Atlas ser tão bacaninha? Eu tenho um controle muito granular dos meus dados. Porque a impressão que dá, quando os seus dados estão no seu servidor, na sua empresa, estão mais próximos de você, você tem as limitações de acesso do máximo do pessoal da infra, da produção, que vai falar sim, não, pode acessar ou não. Quando você fala que seus dados estão na nuvem, dá a impressão que você perde um pouco do controle mais granular. E se o servidor onde estão os meus dados cair? E se eu precisar voltar um backup? Como que eu faço para voltar um backup na nuvem? No MongoDB, eu tenho a possibilidade de fazer um backup bem granular dos dados, sem ter tanto problema de desempenho. E eu posso escolher, por exemplo, eu quero que meus dados estejam no servidor com um HD mais rápido. Eu quero um servidor compartilhado, ou eu quero um servidor não compartilhado, esqueci a palavra, gente. Quero um servidor privado, dedicado, obrigada. Quero um servidor dedicado. Então, você pode escolher de acordo com o quê? Agora, eu não tenho mais a limitação da quantidade dos meus dados, eu tenho a limitação do dinheiro mesmo. Tá? E a outra limitação, quando eu coloco os meus dados na nuvem, é óbvio que é a internet. Então, se você, por exemplo, tem um caso onde precisavam saber, um cara tem uma quantidade enorme, tá? Um rebanho bem grande, e ele precisava saber quando as vacas estavam no cio.
E aí ele colocou sensores nas patas das vacas e precisava achar um padrão para descobrir quando as vacas estavam no cio para soltar os touros. E aí passou um tempo analisando, imagine a quantidade de dados, porque cada passo que a vaca dava gerava uma quantidade de dados. Ele foi salvando todos esses dados e descobriram, depois aplicando alguns algoritmos de machine learning, que quando as vacas entravam no cio, elas andavam muito mais. Então, ele conseguiu descobrir e melhorou a produtividade, enfim, trouxe lucro para o negócio dele. Por que eu estou dizendo isso? Imagina esse cara onde o dinheiro não é um problema, concorda? Você tem noção de quanto custa uma vaca? Um amigo meu um dia estava todo feliz porque ganhou um bezerro e eu fiquei pensando, ai, que presente mais, né? Ganhar um bezerro? O avô dele tem uma fazenda, tá? Aí ele, não, cada um dos netos, o meu avô dá um bezerro. A cada coisa importante que eles faziam, o avô dava um bezerro. E eu fiquei meio assim, né? Aí ele falou, Dani, você sabe quanto custa um bezerro? Quando eu vi, eu falei, cara, seu avô é demais. Porque custa muito caro, mas a gente está falando de dados de uma fazenda. Será que essa fazenda tem uma conexão de internet boa o suficiente para estar mandando dados para a nuvem? Provavelmente não. Então, o MongoDB Atlas é perfeito para toda situação onde eu tenho muitos dados e eu quero controlar a quantidade de servidores, quero controlar meu cluster, não quero ter problema com infra. Não, nem sempre. Nesse caso da fazenda, por exemplo, talvez ele não fosse uma boa solução por causa da conexão. Mas quando que o MongoDB é bacana, o MongoDB Atlas, soluções na nuvem são muito legais, quando você não quer gastar, quando você não quer, não pode ou não tem uma equipe de infra. Porque agora você abstrai. Servidores, cluster, acesso. Cara, você não precisa mais ter a preocupação de configurar o seu ambiente, de contratar máquinas. E quando você fala em ter um servidor, cara, é ar-condicionado, que tem que ser diferenciado. Tem uma série de questões de infra que você tem que se preocupar. E nesse caso, não. A minha preocupação é, quantos eu preciso hoje? Oba! Quantos eu preciso amanhã? Mas eu tenho lembrado da limitação com a internet. O MongoDB Atlas, eu particularmente não acho, para as minhas condições, ele não é um serviço barato. O que eu achei bacana, ele é cobrado por hora e não pela quantidade de dados. Então, você não precisa se preocupar se num pico de processamento da sua loja, você vai pagar mais porque está mandando uma quantidade maior de dados. Não. Você vai pagar um preço relativamente fixo. O que vai variar? Eu quero mudar a minha rotina de backup. Eu quero mudar X coisa. Então, eu posso mudar lá com o MongoDB. Eu tenho MongoDB Compass. Qual é a ideia? Quando você usa uma solução na nuvem, você está tirando da equipe a necessidade de se preocupar com algumas coisas. Não vai se preocupar com infra, você não vai se preocupar com a quantidade de servidores, você não vai se preocupar com a segurança, embora você configure e defina tudo isso. Mas você vai se preocupar com o seu negócio. Você passa a se preocupar efetivamente com os seus dados. E aí, nem sempre as pessoas são como eu, que gostam de utilizar lá o prompt de comando. Às vezes, é melhor utilizar uma interface gráfica. Por X questões. E existe o MongoDB Compass, que ele é super fofinho, é um executável. Para quem está querendo testar, conhecer o MongoDB, MongoDB Atlas, você pode utilizar, ele tem uma versão gratuita. Então, e essa versão gratuita dá para fazer bastante coisa. E o MongoDB Compass também tem a versão para a comunidade. Então, é bacana de utilizar, é bacana de ver como acessar os dados. Lugares para buscar dados de exemplo, tem vários. Tem, por exemplo, o próprio site do JSON. É fácil de achar dados para você ter alguns exemplos e manipular os dados lá no MongoDB Atlas. Porque, poxa, eu não quero instalar o MongoDB. Mas se eu tenho uma conta do MongoDB Atlas, eu vou conseguir acessar e fazer os meus testes da mesma forma. Mas e a conexão? Poxa, a conexão é muito fácil de fazer. Tem até uma propriedade lá onde você coloca, eu vou mostrar já já. Ele já te dá string de conexão e você já utiliza sem nenhum problema. Tá? Mais rápido. Aqui em São Paulo, por exemplo, aqui no prédio do Mercado Livre, vai ser rapidinho, eu espero. Talvez lá
no Pará, talvez numa cidade do interior, onde não exista tanta infraestrutura, talvez seja mais devagar. Eu não tenho o desempenho que eu quero tanto. Opa. A disponibilidade do MongoDB Atlas. Todos esses pontinhos verdes são os servidores do MongoDB, tá? Onde eu posso hospedar o meu MongoDB. Se vocês analisarem, ele está usando os mesmos locais da Amazon. Então, eu não fiz o teste usando a Amazon, mesmo porque, para um ambiente de teste, eu vou ter muito pouca diferença utilizando a Amazon, utilizando a própria hospedagem do Mongo, utilizando o Google. Tá? Mas vocês veem que, assim, e a tendência é crescer a quantidade de lugares. Ó, já tem até no Brasil. Então a Amazon sempre divulga quando está colocando mais servidores, mais localidades. Então, é bem bacana. Seus dados vão estar realmente próximos do seu negócio. Entendem, né? Porque se você tiver um negócio na África, você vê que aqui ainda não tem os servidores. Mas existe uma boa possibilidade de expandir os seus dados geograficamente e deixá-los mais de acordo com aquilo que você precisa. Dani, só usando aqui que eles pediram para usar o tempo, tem 10 minutinhos aqui. Ah, beleza. Gente, vamos dar uma olhadinha no MongoDB Atlas? Eu juro que... Tem internet nesse Node? Vamos descobrir, então. Eu acho que deve estar... Ó, vamos entrar lá no Guest. Para eu acessar lá o MongoDB Atlas, claro que eu não lembro o endereço, tá? Tá mais ou menos essa internet, mas... Olha só que... Nada de traduções. Aqui, ó. Ó, uma dica já que eu queria dar para vocês, eu tô aqui no site do MongoDB e vocês vão ver que tem aqui só porque eu falei, mas aqui tem o MongoDB University, tá? Acessem o MongoDB University, tem bastante coisa bacana. Tem vários treinamentos. Se o inglês não é um problema para vocês, então vocês vão gostar bastante. Tem uma série de treinamentos de acordo com a sua expertise. Então, Developer, DBA, tem inclusive um de MongoDB Atlas também, que é bem curtinho, super compensa fazer. Então, vamos aqui em Cloud, MongoDB Atlas. Então, ó, Get Started Free. Você faz o seu cadastro, não precisa dar dados de cartão de crédito, e aí você já vai poder utilizar o Atlas. Vamos aqui no Pricing. Ó, Free, você tem 512 MB de storage. Lembra que você está armazenando um JSON, tá? JSON pequeno, são documentos normalmente bem pequenos. Então, para quem está fazendo teste, vai funcionar hiper bem. E aqui, ó, você pode usar o Azure, o Google, a Amazon. Você pode escolher a sua região, e aí tem várias. E vamos fazer o login. Vou ajudar você aí. Ai, como você é fofa. Obrigada. Uma outra dica, gente, ó. É um ambiente livre, vocês vão estar usando para teste, então não precisa ter tanto aquele cuidado que a gente tem quando a gente está trabalhando. Cria coleções, apaga, cria de novo, deu erro, vamos começar de novo, vamos apagar. Experimentem. Por quê? Com a experimentação, a tendência é que seja tudo muito... Quando você precisa utilizar o MongoDB num ambiente profissional, é que vai ser tudo muito mais rápido. Então, utilizem bastante, façam vários testes, porque não vai preparar vocês para utilizarem no seu ambiente do dia a dia. Então, vamos ver se eu lembro todos os dados.
Quando você escuta as palmas do lado, você já fala assim, ah... Enquanto isso, perguntas, gente. Curiosidades, desabafos, inseguranças. Como vocês estão tranquilas? Olha só, gente, essa aqui é a telinha do MongoDB Atlas. Lembra que eu falei, o MongoDB, ele escala horizontalmente? Então, eu tenho um cluster com um conjunto de máquinas. Vamos criar um cluster novo e vamos configurar aqui. Tudo o que você precisa saber, agora eu não tenho mais que digitar comandos para configurar o meu cluster. Eu tenho uma interface gráfica na web onde eu só preciso, por isso que é importante conhecer o conceito. Se você sabe o que você está montando, o comando é um detalhe. Então, olha só, qual é o nome do meu cluster? Woman Dev Summit, porque eu sou preguiçosa. Qual a versão do MongoDB? O MongoDB lançaram recentemente, essa semana para ser mais exata, o MongoDB 3.6. Ainda não está disponível, mas a última versão é a 3.4, que é fofa, dá até para fazer joins. Cuidado com joins no MongoDB, tá? Cuidado, só um parênteses. Qualquer ferramenta, qualquer banco de dados tende ao fracasso se você não sabe modelar os seus dados. Se você não sabe como você vai armazenar, se você não consegue ter o mínimo de governança dos seus dados, você vai falhar. Aproveitando o segundo parênteses, eu tenho um blog, dbforbeginners.com, onde geralmente eu estou discutindo vários assuntos relacionados a banco de dados para desenvolvedores iniciantes. Esse último mês eu estou falando do MongoDB, então já tem bastante coisa lá sobre instalação, acesso, configuração, inclusão, exclusão de dados. Então, acessem, me adicionem aí no Twitter também, Dani Monteiro DBA, onde eu sempre, todas as novidades que eu vou vendo, eu compartilho, no Facebook, eventos, cursos, enfim, eu sempre estou compartilhando, mesmo quando eu não estou. Então, qual a região onde você vai colocar o seu servidor? Você pode escolher Europa, Ásia, Austrália, eu quero aqui em São Paulo. E aí, você já vê que São Paulo não tem nenhum livre. Mas como é um teste mesmo, vamos escolher o mais caro. E, você vai vendo que aqui eu tenho preço, tá? Lembrando que preço em dólar. Por isso que por aqui no Brasil pode parecer tão mais caro, mas na realidade americana, o que é? 0,035 centavos de dólar por hora. Então, vai sair muito barato. Mas como eu quero um negócio fashion, eu quero aqui, decidir que, por exemplo, eu quero 40 GB de storage, um servidor dedicado para o meu ambiente de produção. Quanto à minha capacidade inicial do storage? 320 GB. A minha storage pode expandir automaticamente, sim ou não. Quero encriptar meus dados. Qual é a velocidade do meu HD? Eu quero top. E que mais? É um cluster? Sim, eu quero que seja um cluster. Número de shards, o que significa isso? Eu vou particionar as minhas informações. Vou particionar em quantos servidores diferentes? Em 3, tá? Shard é legal para manipular grandes documentos muito grandes, porque eu divido o processamento em várias máquinas. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo dos servidores, isso pode trazer algum impacto também para a sua aplicação. Positivo ou negativo, depende de como você planeja esta divisão. Ou seja, não existe milagre. Se eu não tiver uma visão um pouco mais arquitetural, eu posso estar usando o plano mais caro do MongoDB Atlas e não vai resolver. E quero fazer o backup, né? Então, eu posso optar por não fazer, porque eu tenho uma rotina lá no meu servidor que está baixando os dados e fazendo backup. Enfim, sempre coloco como sim, E configuro aqui todos os meus usuários. Então, eu vou criar um usuário Dani com a senha 123 e posso gerar também já uma senha segura e vou para o pagamento. Então, toda essa configuração de uma máquina top, né? $9 por hora. Quantas horas tem um mês? Pode ser que não saia tão caro. Por quê?
porque eu estou utilizando num sistema crítico para a minha empresa, onde vai me trazer um lucro X. Ou, se eu tivesse toda essa infraestrutura dentro da minha empresa, talvez eu tivesse um gasto de X vezes mais. Então, é bem fácil de configurar, é bem fácil de gerenciar. Como eu, infelizmente, nós estamos em um ambiente de teste, vamos voltar aqui para o Free. Vou selecionar o plano livre, onde eu tenho aqui, um fator de replicação. Lembra que eu falei que o default é 3? Ele já cria com o fator de replicação 3 e pagamento 0 eternamente. Então, não sou um robô, ele vai demorar um tempinho, mas ele vai gerar... Ai, que chatice. Ele vai gerar facinho um cluster com MongoDB, então eu posso fazer uma quantidade enorme de testes para verificar se minha aplicação está ok. Eu não tenho acesso ao ambiente de produção, não posso instalar o MongoDB na minha máquina. Enfim, tem uma série de cenários onde, principalmente esse plano free, vai ajudar bastante. Então, utilizem bastante, façam vários e vários testes, que vai ajudar bastante vocês. Dúvidas, inseguranças, não está funcionando, o cluster vai ser criado, demora um pouquinho de tempo, mas aqui, esse botão Connect, por exemplo, ele vai te dar a string de conexão que você tem que pôr lá na sua aplicação, ou lá no MongoDB Compass. Então, tudo é feito para ser fácil. E assim, eu acho que é bem intuitivo mesmo. Vocês viram que tem a descrição do que você vai fazer e como fazer. É botão, é combo e é checkbox. Então, são coisas que todo mundo já está bem acostumado. Nada mais de, eu vou digitar o código, enfim. É bem tranquilo. Beleza, gente? Façam o teste com o MongoDB. Uma dúvida de uma pessoa leiga, eu não sei. Mas como é que está sendo a aceitação dele no mercado? Do Mongo? Desculpa. Fazer a pergunta de novo, né? Não, eu só queria saber como é que está sendo a aceitação dele no mercado, que a gente só ouve falar em SQL Server ou Oracle. Ele está sendo bem usado, tá? Qual é o problema? Os cenários onde você vê a utilização do Mongo, no Brasil principalmente, não são com aplicações críticas. Então, você vê muito a utilização do Mongo para gravar log, para gravar dados que a empresa ainda não sabe direito o que vai fazer. Dados críticos, ainda, a maior parte das empresas optam pelos bancos de dados tradicionais. SQL, Oracle, tradicionais não, relacionais, já utilizados. Qual é um outro fator também? A maior parte dessas empresas já tem SQL, já tem Oracle, então acaba sendo muito mais fácil. Vamos utilizar o que já tem. E é esse ponto também que eu queria até lançar um desafio para vocês. Vamos deixar de ser executores, entrar num novo cenário onde a gente dá opinião. Por exemplo, eu estou utilizando uma API X, poxa, vamos utilizar o MongoDB pelo menos para receber os dados dessa API, trabalho os dados na minha aplicação e depois eu mando para SQL. Então, a gente vai entrar num cenário onde a persistência poliglota, esse é o termo que a gente usa para dizer que os meus dados estão tanto no SQL, quanto no MongoDB, quanto no Neo4j. A gente tem 4 categorias de bancos de dados NoSQL. Orientado a documentos, orientado a chave-valor, famílias de colunas e grafos. Existem cenários onde cada um deles é o mais apropriado. O MongoDB, como eu falei para vocês, dados semi-estruturados. Ele vai ser fenomenal. Neo4j, orientado a grafos. Quando que eu vou usar um banco orientado a grafos? Quando eu tenho dados pequenos, com relacionamentos muito complexos, que não dá para fazer na SQL? Dá. Só que na SQL você vai precisar de milhares de joins, o que pode impactar a sua aplicação. Então, eu utilizo um banco de dados orientado a grafos quando eu tenho relacionamentos complexos. Um banco de dados, família de colunas, tem vários cenários, mas ele é muito rápido para fazer consultas. Tanto que o Cassandra, o HBase, foi feito para o Facebook. Quando eu uso um banco de dados chave e valor, quando eu tenho dados de referência, são os in-memory databases. Por exemplo, eu tenho, toda hora eu acesso a tabela de países. Por que eu não coloco essa tabela de países
em memória e acesso sem precisar acessar meu servidor para buscar dados que são dados de domínio. Então, cada um deles tem uma necessidade específica. Ainda, não sei se o mercado ainda vê com um pouco de cuidado. O Mongo realmente é utilizado assim, em disparado dos bancos de dados NoSQL. Então, vem aumentando a confiança nele. Então, tem empresas muito grandes já utilizando o Mongo em alguns cenários mais importantes, eu diria, para o negócio. Tá? Mas, para log, esse tipo de coisa, você já vê bastante. Ele tem tido uma aceitação boa. Tanto que, se você olhar para algumas vagas, eu sempre dou uma olhada. Quando eu fui decidir os assuntos que eu ia abordar no blog, eu dei uma procurada nas vagas de emprego para desenvolvedores iniciantes, vagas de estágio, e boa parte delas pede o MongoDB. Então, nos próximos anos, eu acho que ele vai ser cada vez mais utilizado. Principalmente, eu acho que vai acompanhar bastante o crescimento das APIs. Então, gente, antes de eu acabar, vamos conectar aqui, olha que legal. Você vai conectar o MongoDB Atlas com o Shell. Então, aqui, ó. E ele ainda coloca em verdinho, tá? Para você substituir a sua senha. Então, é muito tranquilo. Ah, é o Mac, é outro sistema operacional. Então, você escolhe como que você vai conectar. Uma coisa que, antes de eu terminar, o MongoDB Compass, ele é bacana, porque só de você abrir o MongoDB, copia aqui a string de conexão. Quando você abrir o MongoDB Compass, ele vai falar, verifiquei que você tem salvo aqui a string de conexão. E ele mesmo já preenche sem você fazer nada. Então, façam o teste. Arrasem na carreira de vocês têm várias possibilidades. Não se deixem intimidar por um mundo essencialmente masculino, principalmente na área de TI. Acho que nós estamos fazendo a diferença e vamos fazer cada dia mais. Então, não tenham medo e, quando precisarem, qualquer coisa relacionada a dados, carreiras, inseguranças, só front que não, que front falem com a Laís, que aí eu não consigo ajudá-las. Mas, no que precisarem, estou à disposição. Meus endereços eu passei aí para vocês, é só me procurar que estamos juntas, literalmente. E boa sorte para todas nós, né?